Olá, galera! Existem várias séries de mangá sendo produzidas atualmente de Cavaleiros do Zodíaco, algumas sendo encerradas, outras no meio do percurso, outras só começando, e entre elas nós tivemos no início de 2025 a série Sente a Maria, melhor, Sente Maria. Pois é, a protagonista se chama Maria, ainda por cima, é uma guerreira em Cavaleiros do Zodíaco, porém essa série que só existe no momento no mangá, porém que já existe um certo interesse em produzir animação que eu vou comentar com vocês aqui, ela completou um ano de existência recentemente, tá começando o seu quarto arco de história e é um universo novo derivado de Cavaleiros do Zodíaco com suas próprias regras que eu quero comentar com vocês. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras e vamos nessa. Primeiramente, já existiu sim uma outra série de Cavaleiros do Zodíaco estrelada diretamente por guerreiras, que é Sentia Show, que eu cheguei a comentar no canal, que ela se passa em paralelo à história clássica, é um universo alternativo onde temos um grupo de guerreiras pessoais da deusa Atena, que pega e luta contra a deusa Ares e outras ameaças, inclusive pega certos conceitos do filme Sei o Santo Guerreiro e expande para poder pegar e criar seu próprio universo, né, criando a ideia de guerreiros fantasmas e também colocando a ideia extra de guerreiros do mal que usam poderes vegetais. E o que ocorre? Essa série ela ainda continua tendo seus capítulos extras em mangá no Japão, só que além disso existe uma outra série que trata também sobre protagonistas femininas. E em Sentia Maria, nós temos um universo diferente, onde a última grande batalha entre a deusa Atena protegendo a Terra das forças do mal, usando os seus guerreiros com os poderes vindos das constelações, o que acontece? Ela, durante a última grande batalha com o exército de Hades tentando dominar o mundo, teve um processo de aniquilação dos dois exércitos. Basicamente, quase todos foram destruídos e as armaduras foram seladas em cartas, mais precisamente tivemos cartas mágicas aprisionando as armaduras tanto das forças do submundo de Hades quanto das forças das constelações de Atena, assim como aprisionando as próprias armaduras das divindades dos dois lados, e tudo foi lacrado de uma vez. Não foi dito exatamente na história que divindade fez isso, né? E o que provavelmente talvez seja o mote de alguma coisa mais pra frente dentro da trama, só que também alguma entidade desconhecida, logo com poder divino, também destruiu esse selo e espalhou com isso as cartas pelo mundo. Então, o último sacerdote de Atena, que é Kiki, que é ligado ao poder da constelação de Ares, e que inclusive ele está em busca da sua armadura sagrada, ele está reunindo pelo mundo justamente essas cartas, tanto as cartas de Atena, justamente para voltar a ter elas, para ter acesso inclusive a esses poderes, para voltar a ter os cavaleiros e impedir que elas caiam essas cartas de armadura caiam nas forças do mal, quanto pegar as cartas de armadura do exército de Hades para impedir que o inimigo continue tendo um exército poderoso, e além disso, mostrando que é possível, inclusive, que os guerreiros de Hades serem purificados pelo poder de Atena e assim tirando o espírito maligno que estão associados a essas armaduras. Então, só que ele não vai fazer isso sozinho. A verdadeira protagonista dessa história é Maria, uma estudante do colegial, que, o que acontece, ela é meio atrapalhada, mas menos por ser desatenta, e mais porque ela é tão atenta em ajudar a resolver os problemas das outras pessoas, que acaba não ligando tanto pra si. Então a personificação da pessoa desprendida que adora ajudar os outros, né? E vai ter um momento onde justamente uma dessas cartas acaba sendo usada, né? Mais precisamente a gente descobre que a sacerdotisa de Hades, Pandora, já reuniu alguma dessas cartas e utilizando ela em um ataque para conseguir pegar e conseguir uma carta que estaria escondida. Nesse processo, a Maria acaba vendo a luta
entre justamente as forças do exército de Hades contra justamente um discípulo, uma entidade mística que está ajudando o Kiki. E nesse processo surge a armadura, mais precisamente a carta com o poder da armadura de Sagitário, que entra em sincronia com Maria, e assim ela consegue tanto vestir uma versão própria, totalmente diferente da armadura, uma coisa que lembra muito mais as armaduras mágicas de Guerreiras Mágicas de Rei Earth, por exemplo, do que uma armadura de Cavaleiros do Zodíaco. E consegue invocar com isso os poderes do meteoro de Pegasus para pegar e fazer assim uma chuva de meteoros de energia para destruir os adversários. Porém, ela fica meio ansiosa o que ela deve fazer da vida, mas, é claro, ela vai pegar e virar uma guerreira para poder pegar e defender o mundo das forças do mal. Então, começa essa caçada pelo mundo. Do lado, os guerreiros e guerreiras de Hades. Do lado, Maria, guiada pelo Kiki, para poder pegar e aprender a usar cada vez o poder cósmico dela para poder lutar contra as forças do mal e ir atrás dessas cartas pelo mundo. E aqui nós temos três elementos interessantes. O cetro da deusa Atena vira uma arma nas mãos de Maria, capaz de pegar e purificar tanto os guerreiros de Hades da maldade deles, e fazendo assim com que eles deixem de ser escravos das forças do mal, quanto o que acontece? As cartas do santo, as cartas de armadura, as cartas que têm o poder das constelações, quando elas são ativadas e elas se ativam e não tem ninguém perto, elas assumem a forma meio da entidade mitológica que dá o poder da armadura. Afinal, tem as constelações que vêm dos diversos poderes, né? Então, a gente vê a luta contra esses monstros mitológicos que são, na verdade, a energia manifestada da armadura, no qual ela vai pegar e vai ter que lutar para poder pegar e justamente recuperar o poder original antes de pegar e justamente conseguir acessar o poder delas. E isso é outra coisa. Cada carta nova que ela consegue acessar o poder e combinar com os poderes dela. Então, ela vai acumulando o baralhozinho dela para poder pegar e usar os poderes das mais diversas constelações. Mais pra frente a gente vai ver outras amigas de Maria surgindo, ou algumas que vão fazer amizade, na verdade, com ela quando conhecem ela, e virando também guerreiras com esse poder. E da mesma forma, a gente tem, apesar de termos os guerreiros específicos do exército do Hades, existe sim uma espécie de guerreiro mágico com altos poderes, capaz de ativar e mexer com várias cartas, que existe do lado do exército de Hades, e que é justamente o humano, que é o hospedeiro justamente do imperador das trevas. Entrar em mais detalhes vai ser pegar e estragar um pouquinho da experiência, né? Mas a ideia é que a gente já tem 3 arcos que já se formaram, né? Inclusive totalizando 3 guerreiras mágicas ao todo. A ideia de lutar contra cartas que estão em estado selvagem para poder purificá-las e usar elas é uma coisa que tem uma estrutura que lembra muito Sakura Card Captor, né? Então podemos dizer que é uma mistura de vários gêneros aí no meio, sem copiar nenhum especificamente. E outra coisa interessante é que existe o espírito dos guerreiros antigos de cada armadura que entra em contato com a Maria quando ela pega e vai purificar eles, né? Então, a gente vê, então, quem nunca viu Cavaleiros do Zodíaco ler qualquer coisa, consegue ler de boa, só que quem já viu materiais anteriores vai identificar a alma de heróis antigos, né, como o Shun de Andrômeda, o Yoga de Cisne, as versões dessa realidade, sabe? Então é bem bacana nesse aspecto, que consegue ter uma identidade própria, ao mesmo tempo que respeita o material antigo e cria situações completamente diversas, sabe? Então, eu gostei que realmente é a primeira vez que eu vejo um universo realmente de novo, sem ser um copiar e colar de Cavaleiros do Zodíaco, sem ser, vamos botar outras pessoas usando as armaduras que a gente conhece, só que em outras situações. Aqui não, a gente tem todo um esquema novo de poder em uma situação completamente distinta, inclusive com a ideia das cartas, as fusões de armaduras, a ideia dos processos de purificação, sabe? Eu acho isso bem bacana. E o que eu quis dizer quando eu falei sobre anime? O que acontece é que existe uma espécie de concurso de popularidade no Japão para certas produções, para pegar e ver quem seria o mangá que as pessoas mais querem ver em anime. E pela primeira vez, um mangá de Cavaleiros do Zodíaco está sendo muito votado pelo público, ganhando as primeiras etapas, que é justamente Sente Maria.
Então, com isso, não vou dizer que ele vai ser adaptado para anime ou não, mas existe um interesse forte em pegar e adaptar por parte do público, levando que a franquia Pericuri, que é de franquias mágicas da Toei, então, o que acontece é uma daquelas que normalmente está no top 10 que mais dá lucro para elas em nível internacional, né? Inclusive porque a gente tem um monte de bijuteria, bichinho, acessório que é vendido e associado justamente à franquia Mercury. Então, temos uma outra garota mágica, justamente de um outro grande sucesso, assim, tem potencial para vender e atrair o interesse justamente de patrocinador para alguém pegar, licenciar, não necessariamente a Toei, e conseguir transformar isso num produto, numa animação em algum momento, né? Então, não tô falando que vai ser animado agora, etc. Mas é legal que tenha tido esse sucesso, e como a gente tá nesses primeiros materiais, é interessante que a gente já tem alguns arcos prontos, né? Então, já tem 2 volumes lançados, 2 compilando os capítulos, né? Tá na via do 3º volume, né? E talvez no futuro, num futuro não tão distante, até venha para o Brasil, né? Porque a gente tem arcos fechados completos, né? Então daria para lançar esse material, né? Provavelmente, talvez aguardar chegar num 6º volume, já que os lançamentos aqui no Brasil costumam ser bimestrais de mangá, né? Para pegar e não ter um hiato muito grande, tipo, já que aqui no Brasil o pessoal não tolera muito. Como assim? Um volume eu vou comprar agora, outro só daqui a 6 meses, né? Mas é um material bem interessante que está sendo produzido atualmente no Japão. Lembrando que desde o início tem um público feminino muito forte que sempre pegou e foi fã de Cavaleiros do Zodíaco. E ainda por cima, nós temos que lembrar que o Masami Kurumada se inspira muito da Kyoki Eno, da Rosa de Versalhes, que é uma autora shoujo, para pegar e produzir seu material, né? Então existe sim uma influência diretamente dos mangás shoujos, dos mangás de menina, para produzir alguns dos elementos essenciais da estrutura de Cavaleiros do Zodíaco, o que é bem bacana. Lembrando que esse mangá não é produzido somente pelo Kurumada, ele funciona mais como um argumentista, e tem uma outra mangaka que é bem competente, que pega com seu estilo próprio, desenha e faz toda a ilustração e desenvolve parte da história também. E vocês já sabiam desse material? Coloca aqui embaixo, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!